Oiê! Não é todo dia que a gente tá animado, que a gente tá afim de fazer as coisas e por isso, muitas vezes a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, não é mesmo? Certo? Errado, meu caro amigo! Você que está assistindo esse vídeo vai entender qual que é assim esse grande segredo da disciplina, por que algumas pessoas conseguem fazer as coisas mesmo quando elas não estão animadas, entusiasmadas, motivadas, e outras pessoas não. Outras pessoas vão, se animam, estão super ali, alegres, fazendo algo, e quando elas vêm, elas não querem mais fazer, elas cansam, e elas acabam entrando ali naquele ciclo onde elas se sentem mal por não terem conseguido realizar aquilo que elas se propuseram a realizar. Então nesse vídeo você vai ter um resultado diferente. Só que para isso, para a gente conseguir chegar nesse entendimento que vai fazer toda a diferença na hora de você conseguir cumprir um acordo que você fez com você mesmo, a gente vai primeiro precisar entender o conceito de algumas palavrinhas. Então tem 3 palavras que as pessoas embaralham um pouco e eu preciso explicá-las melhor, porque a gente entendendo o real sentido de cada uma delas, a gente vai conseguir lidar melhor com essas dificuldades e saber como se organizar para fazer as coisas acontecerem. Vamos lá. A primeira é a disciplina, a segunda palavra é a motivação e a terceira palavra é o ânimo/entusiasmo. Qualquer uma dessas duas, o ânimo ou entusiasmo, a gente vai entender elas como sinônimos aqui. Claro, a motivação você já entende que é diferente da disciplina e você muitas vezes confunde o entusiasmo com a motivação. Essa que é a grande questão. Mas agora a gente precisa criar uma ordem hierárquica para as coisas. Primeiro de tudo, a motivação ela está acima da disciplina e do entusiasmo. Ela é um guarda-chuva muito mais abrangente. Você só consegue ter disciplina com um tipo de motivação e você consegue ter entusiasmo com outro tipo de motivação. Vamos entender cada um deles. A disciplina, então, é a gente fazer algo independentemente da gente estar motivado, pelo que as pessoas geralmente entendem, mas eu vou dizer que é independente da gente estar então entusiasmado, independente da gente estar animado. O ânimo é aquilo que geralmente as pessoas chamam de motivação, que é aquela vontade, aquela animação, aquela alegria, aquele prazer, aquela vontade mesmo, o entusiasmo por fazer algo. E aí muitas vezes as pessoas se veem entusiasmadas para fazer algo, depois elas não estão mais entusiasmadas, elas se sentem, então elas acham que elas estão desmotivadas e elas acham que a saída disso é a disciplina. Vamos lá, vamos organizar isso tudo, vamos colocar os pingos nos is. Se a disciplina é fazer independentemente do entusiasmo e o entusiasmo ele está conectado com a motivação, e tá tudo isso embaixo desse guarda-chuva, tá bem, e o que é a motivação então? Então, meu caro amigo, vamos desembaralhar, a gente vai começar falando da motivação então. A motivação é você ter clareza sobre um motivo para a ação. Você não vai ter disciplina por si só, Existe ainda a disciplina que alguém coloca em você, por exemplo, estou aqui usando, olha só que coincidência, eu estou usando aqui essa farda do exército. Quando você vai para o exército, existe uma disciplina que você tem que seguir, porque existe alguém que manda você fazer aquilo e você tem que obedecer, senão você é punido. Essa disciplina, ela não depende de você mesmo, ela não depende de motivação, porque ela existe uma motivação, digamos assim, externa. Alguém vem e te motiva, ele faz você obedecer. No caso do exército, por exemplo, não é uma motivação do tipo, vai ser legal, faz isso porque você vai ganhar um prêmio. Não, é uma motivação para você fugir de um problema. Então faz isso que senão você vai ter que, pagar 50 flexões, só um exemplo bem bobinho. Agora, quando a gente tem que ter disciplina por conta própria, a gente mesmo cria um motivo para a nossa ação, existe então uma compreensão mental. Para a gente conseguir ter motivação a ponto de ser disciplinado, a gente precisa ter clareza sobre o porquê que a gente está empenhado, porquê que a gente vai se dedicar àquele objetivo. E no final desse vídeo eu vou explicar também, a gente vai desembaralhar tudo isso para depois chegar no final e eu falar qual que é o segredo da disciplina, beleza? Não esquece disso, esse é o ponto final desse vídeo. Mas primeiro a gente precisa entender algumas coisas, então vamos lá. Beleza, entendi então que a motivação, eu preciso de um motivo para a ação claro para eu poder então criar a disciplina. E agora existe também uma motivação que ela é pontual, que ela é o desdobramento que a gente chama de entusiasmo, que é de ânimo. Isso depende muito, varia de acordo com o seu humor. É muito comum quando a gente começa uma coisa nova, a gente estar entusiasmado, porque tem o entusiasmo da novidade, tem as projeções, a imaginação, que cria pra gente cenários hipotéticos que fazem a gente se sentir engajado.
Então, isso muda muito de acordo com o nosso estado de espírito. Às vezes você até tá, digamos, começando agora uma prática nova que você tá gostando e tudo mais, mas naquele dia, poxa, você tá cansado, você já fez um monte de coisa, você tá com pouca energia ou aconteceu alguma coisa que te jogou para baixo. Por exemplo, estou aqui gravando os vídeos para o YouTube. De repente eu estou gravando os vídeos, eu estou postando e não estão havendo muitas visualizações. Isso me faz ficar com menos entusiasmo, isso faz abaixar o meu ânimo na hora de fazer o vídeo. Porém, como eu tenho um motivo claro para a minha ação, a minha motivação continua existindo, ela não morre por aí. Eu tenho clareza aonde eu quero chegar. Então esse é o ponto de partida. Agora, e a disciplina? Vamos chegar então no ponto final desse vídeo, o ponto mais importante. A disciplina, como que ela entra nisso tudo? A disciplina não é você simplesmente, é o que as pessoas sempre erram, elas acham que a disciplina é você se ver com baixo entusiasmo e você tem uma força mental que te faz ir contra essa sua falta de ânimo e mesmo sem o ânimo você faz a coisa porque você tem uma força mental muito grande. Ela tem um convencimento, né? Então, o convencimento, ele está no espectro da motivação. Ele tá, e ele só existe quando você tem clareza do objetivo. Mas ele é uma parte disso. Ele não está na hora de você fazer aquela decisão curta ali, que você está com preguiça e você tem que fazer. Ele está num espectro mais amplo. O que realmente faz você conseguir ir contra a sua resistência, você conseguir fazer algo, ainda que não haja nenhum ânimo, é o poder do hábito, meu caro amigo. É você estar habituado a fazer isso. Por quê? O hábito, ele existe, ele é um processo que o nosso cérebro cria para que a gente gaste menos energia na tomada de decisão ao fazer algo. Ou seja, sempre que a gente tem que fazer essa luta interna, se você está lutando internamente demais na hora de fazer, de tomar algum tipo de ação, significa que você não está habituado ainda. Porque quando a gente habitua, a gente simplesmente vai lá e faz, a gente nem percebe que a gente fez. A gente não tem mais essa luta interna. E as pessoas falam, nossa, como é disciplinado, deveria estar sem nenhuma vontade, mas mesmo assim a pessoa fez, ah, que legal. Isso pode existir em relação à autoestima. Quando a pessoa consegue muitas vezes fazer coisas que ela queria, que ela na cabeça dela ela tem motivação, mas não tem entusiasmo, e ela conseguiu cumprir vários acordos com ela mesma, ainda que esses acordos sejam gradativamente, eles tenham crescido de forma gradativa, ela tem uma confiança maior nela mesma e ela não quer quebrar aquilo que ela criou. Então isso é um empilhamento, digamos assim, que vai te tornando mais autoconfiante. Mas o que as pessoas geralmente precisam entender é que a melhor forma de você vencer esses diálogos internos é você ter menos diálogos internos, é seu diálogo interno ser mais breve. E a melhor maneira de você conseguir criar esse processo de uma forma quase que automática de fazer é você criar hábitos. E a melhor maneira de você criar hábitos, aí eu tenho vários vídeos aqui te ensinando. Mas basicamente um jeito simples aqui, eu vou dar o exemplo do que eu estou fazendo agora, que é gravar o vídeo. Eu coloquei o hábito, né, a atitude de gravar, o comportamento de gravar o vídeo depois que eu tomo banho. Você pode ver que meu cabelo está até meio molhado. Por quê? Faço isso muitas vezes. Eu criei uma meta para mim, primeiro, de fazer 100 vídeos em 100 dias. Então, isso fez o quê? Com que eu criasse um processo, com que eu repetisse. Tantas vezes, sai do banho, grava um vídeo. 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 Que mesmo quando eu tô meio que para baixo, não tô com aquele entusiasmo, que ele sim é passageiro, ele depende do meu humor, ele varia de acordo com várias coisas que são externas, que não estão sempre no meu poder, ainda que eu possa contribuir para esse entusiasmo vir, por exemplo, assistindo um vídeo motivacional, ainda que eu tenha coisas que eu possa fazer, eu não tenho total controle sobre esse meu estado de espírito. Mas eu tenho controle sobre a ordem que eu faço as coisas. E se eu pego 100 dias seguidos, saio do meu banho, venho aqui e gravo um vídeo, saio do meu banho, venho aqui e gravo um vídeo, hoje que eu estou no meu 100º não sei quantos vídeos, eu estava sem vontade de gravar, o que eu fui fazer? Hoje já não deu a mesma sequência de sempre, que geralmente eu faço e tal, da meditação e tudo mais, porque é sábado e eu acabei entrando numa sequência diferente, mas enfim, fui, tomei meu banho, saí e gravei o vídeo. Então, sempre que você quiser criar um hábito, sempre que você quiser criar disciplina,
ao que você entendia até então sobre disciplina, você quer conseguir fazer aquilo muitas vezes, entenda que isso não não se descola da ideia de motivação, porque a motivação é ter o motivo claro. Então, a primeira coisa, você quer ter disciplina a respeito de algo, você quer conseguir fazer aquilo, primeiro tenha muita clareza de onde você quer chegar e o quanto que isso é importante para você e crie um discurso concreto. Esse é o passo 1, porque isso vai te dar a motivação. O entusiasmo, você até pode, às vezes tá, às vezes não, assistir um videozinho, ouvir uma coisa, ou de alguma forma buscar maneiras de se entusiasmar, mas não dependa disso. Esquece, deixe de lado esse entusiasmo. Vamos para a função do hábito. Entenda o seu motivo e crie um hábito. Faça aquilo todos os dias, regularmente, após algo que você necessariamente faz todos os dias e algo que você gosta. Por exemplo, quando eu acordo, antes de eu tomar meu banho, eu não estou animado, motivado, enfim, eu não estou disposto a gravar um vídeo. Mas eu vou tomar meu banho. Enquanto eu estou no banho, eu vou pensando um pouco mais naquele tema que eu já separei para eu gravar. Quando eu saio do banho, eu já habituei, o meu tripé já está aqui, a coisa já vai, você engata uma terceira e simplesmente faz. Se você quer vencer esse diálogo interno, elimine o diálogo interno. Coloque o seu corpo em piloto automático para que você não tenha que pensar, você simplesmente vai lá e faz. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo.